Daniel da Bsearch aqui para falar com você sobre a diferença entre mixin e plugin nas suas aplicações XJS. Bem, a gente sabe que o plugin e o mixin você utiliza direto dentro das suas aplicações que você já desenvolve ou até as que você está aprendendo a desenvolver com XJS, e o uso dessas duas funcionalidades, que é o plugin e o mixin, é super importante para as suas aplicações. Por quê? Porque elas vão fazer algo diferente da herança do que a gente estava explicando, por exemplo, no sistema de classe. Qual que é a principal diferença? Quando você vai fazer uma herança, você quer que uma funcionalidade de uma classe seja distribuída para classes que vão herdar a classe que você fez, a classe abstrata, por exemplo, lá, e você vai, por exemplo, fazer uma série de lógicas que você vai distribuir para as outras classes. Um exemplo disso, por exemplo, dentro do XJS é a classe proxy. A proxy da Store, por exemplo, você vai ter a proxy que é com RESTful, a proxy que é com Ajax, o Memory Proxy. Você tem outros proxies lá e cada um vai ter um comportamento diferente, mas todos eles vão ter um comportamento comum porque essa base que é comum entre todos eles está definido num proxy base. Então, isso sim faz sentido você trabalhar com herança. Agora, o mixin e o plugin é um pouco diferente, porque a ideia é que essas classes atuem em N tipos de classes, né? E classes que podem até não ter coisas em comuns, tá? Então, por exemplo, eu vou dar nesse artigo que eu estou colocando aqui na tela para vocês, que é do Seth Lemons. Ele é de 23 de outubro de 2014, mas ele continua extremamente atual, tá? Porque, inclusive, vou deixar uma recomendação para vocês. Vão lá no blog da Sencha, porque tem muita coisa boa para vocês lerem lá. Então, é uma recomendação que eu faço, porque você vai ter oportunidade de aprendizado com certeza. Basicamente, eu vou fazer meio que assim, um processo meio chato, mas eu vou deixar o link na descrição para você depois consultar esse artigo com mais tempo e ler com mais calma. Inclusive, ele tem aqui um link que ele vai abrir para uma página que ele fez aqui de exemplo aqui de um uso, por exemplo, de um plugin, né, só para poder mostrar qual que é a diferença de um para o outro, mas aqui você explorando você vai encontrar melhor, tá? Mas vamos lá. Então ele vai falar que estendeu o framework, essa introdução que eu dei para você vai poder colocar funcionalidades em diversos componentes. E o jeito mais efetivo a solução mais efetiva é colocar o plugin ou o mixin. Então, eles são classes que estendem funcionalidade às outras classes. Então, pensa assim, o plugin, ele vai... Vamos começar já a falar do plugin aqui, que ele já vai partir de um ponto que ele só pode ser utilizado em classes que herdam a classe XComponent. Então, quando a gente fala de classes que herdam XComponent, são classes que necessariamente são componentes visuais do XJS. Então, uma caixa de texto, um grid, um menu, enfim, são uma infinidade de componentes aí herdam. Se você for lá na documentação do XJS, você vai ver que lá na base vai passar pelo XComponent. Então, você pode fazer plugins para componentes, tá? Então, é uma ideia do que é o plugin. Ele herda a classe plugin abstract. Aqui está mal formatado aqui, mas dá para já ter uma ideia de como é que é a definição de um plugin. E aí, o que ele vai falar aqui para a gente? Que quando você vai começar um plugin, você vai ter que passar por um método init. Esse método init, você vai receber o componente que foi ativado o plugin. Então, tem nesse artigo ele vai falar aqui que o plugin, ele não adiciona, ele não afeta, ele não altera a classe da qual está sendo referenciado um plugin. Então, você pode começar uma classe, falar que você quer utilizar plugins dentro dessa classe, e aí quando você quiser utilizar o plugin dessa classe, ele não vai alterar, adicionar métodos na classe, ele não vai fazer nada, ele não vai alterar a estrutura da classe. Então, você vai passar aqui dentro dessa classe, e você já, através do CMP, você vai setar o componente, porque é aqui que você vai iniciar a referência do componente que chamou esse plugin, tá? Ele também vai ter mais métodos aqui, vai ter o getCMP, que é para você fazer o dis.getCMP. Então, o dis aqui dentro, o contexto do plugin é o plugin, não é o componente, e aí a partir desse momento você vai sempre buscar
o componente através do getCMP, que é o que ele vai explicar aqui. Existem mais métodos aqui que ele vai falar, que é o enable, disable, eu não sei onde que está aqui necessariamente, mas é por eu usar isso. Aqui, ó, ele vai falar enable e disable. Por quê? Componentes, você pode, por exemplo, desativar uma caixa de texto, ativar uma caixa de texto, e assim são funcionalidades básicas para você ativar ou desativar qualquer componente, e aí você pode também manifestar um comportamento diferente dentro do seu plugin baseado nesse estado. Ou você pode, por exemplo, logo monitorar esse tipo de alteração de estado também para saber o que você vai fazer. Para você encontrar a referência, isso que ele fala aqui, mas, por exemplo, eu nunca tive essa demanda de buscar o meu plugin que eu estou usando na minha classe. É algo muito difícil, mas sim, tem um jeito de você buscar o plugin quando você vai utilizar, que é o Find Plugin. Dentro da classe que você ativou o plugin ali, você vai ter esse cara ativo aí para encontrar o plugin e poder fazer alguma manipulação extra. Lembrando que os plugins podem ser identificados pelo ID, né? Ele vai falar que aqui um pouquinho antes, ele vai falar como é que você vai identificar através de um ID aqui. Plugins e mixins, eles são processados por ordem de alocação ali no array, que você vai definir o uso deles, então isso também é importante você ficar atento para saber qual que é o plugin que vai ser ativado primeiro, segundo, terceiro. O mixin, a mesma coisa, ele vai falar aqui. E aí a gente vai chegar a começar a falar do mixing, e a diferença do mixing é o seguinte: então, se nós temos o plugin que não adiciona nenhuma funcionalidade, não altera o componente, não altera a classe, o mixing é totalmente ao contrário. Primeiro, o mixing ele pode ser usado em qualquer classe, você não precisa ficar se preocupando em utilizar ele, por exemplo, numa classe só componente, você pode colocar ele em qualquer classe. Você pode colocá-la dentro das configurações de mixing da classe. E a diferença entre o plugin e o mixing também tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui, mas o plugin você pode utilizar, por exemplo, apenas numa instância de uma classe. Então você tem uma classe, ela não tem plugin, mas você pode ativar a instância daquela classe e colocar na ativação daquela instância um plugin em específico, e lá você vai colocar ele funcionando. Inclusive, eu vou mostrar o exemplo aqui do plugin, meio que bagunçando aqui um pouquinho, porque eu estava falando do mixing, começando a falar do mixing. Mas aqui nesse exemplo ele vai falar que ele tem aqui um plugin, herdando do plugin abstrato, tem o método init, ele vai setar e ele vai falar o seguinte: olha, no meu componente after render, então, ou seja, ele já começa a operar antes da renderização do componente. Ele está colocando aqui um marcador de single, ou seja, só vai ser executado uma vez esse evento. Ele vai vir aqui, ele vai colocar um cursor pointer, né, um dedinho lá quando você passar o mouse nesse componente, e quando você clicar, ele vai vir para um método chamado onCMPClick, que vai dar uma mensagem de alerta. Então aqui está a aplicação, ele está colocando um widget qualquer, que é um componente renderizando no Buddy com um HTML click me, com o my name, né? Então por isso que ele está colocando aqui, ó, my name, até para pegar a referência aqui. My name Dave, e aí aqui ele coloca o plugin na instância e não na definição. Então isso aqui é uma instância de uma classe e não uma definição. Então se a gente clica aqui, ele vai exibir o Dave e está funcionando. Então só para você entender mais ou menos a ideia, o plugin pode fazer isso, o mixing não. Mas não significa que o plugin pode fazer isso, que o mixing é pior. Eu acho que não, até pelo contrário. O mixing você consegue fazer outras coisas mais importantes, por exemplo, que o plugin talvez não vai dar conta de cobrir. Vamos lá, então ele vai falar aqui uma série de casos aqui. Ele vai falar do clássico XMixing Observable. O XMixing Observable a gente utiliza aqui na Bsource, eu utilizo muito, por exemplo, para observar, ou seja, ouvir eventos de WebSocket, ou por exemplo de um Web Worker, ou eventos, por exemplo, de um post message, de um iframe, coisas que você precisa ser mais específico, que você precisa ouvir o evento. Então esse Mixing Observable, você vai ver que ele está presente numa série de classes e não só componentes visuais. Então você, por exemplo, tem uma classe que vai operar com alguma lógica ali no front-end, mas ela não tem nada a ver com um componente visual. Então leve isso em consideração quando você for utilizar um mixing, tá? O mixing tem um negócio legal também, que é o mixing config, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, que você vai definir, por exemplo, aqui, ó, você tem no mixing config, quando você vai definir o seu mixing, você tem o before,
o after para, por exemplo, controlar o destroy. Tem vários pontos, tem outros pontos aqui que você pode vir aqui e mapear. Inclusive eu recomendo você ir lá destrinchar a documentação do mixing, porque você vai aprender muito mais. Mas, por exemplo, esse after destroy é bem utilizado, tá? Te garanto que quando você vai desalocar o recurso da classe que você está utilizando mixing, esse destroy é útil para você desalocar coisa que você não está planejando usar. Então, ele fala aqui qual que é a melhor maneira de você usar o mixing, que é você colocando simplesmente um mixing na classe, então só na definição, não na instância. E como que você vai encontrar um mixing, também é outra coisa que eu nunca utilizei, mas esse artigo aqui é muito bom, tá? Vale a pena você ler ele com calma. Você pode vir aqui na classe mixing. Então lembra que aqui em cima a gente viu um exemplo de plugins que você pode vir get plugin e achar pelo ID do plugin, né? Ou find plugin pelo tipo do plugin. Aqui você tem a mesma lógica para você encontrar o seu plugin através da classe, tá? Então ele vai falar que quando você deve ou não usar. Eu não vou ficar explicando muito, porque senão vocês não vão querer vir aqui e ler o artigo. Acho que vale a pena você explorar, né, todo esse artigo aqui. Então, lembrando, vou deixar o link na descrição. Vou pedir para você, se for sua primeira vez, se inscrever no canal, deixar um like e ativa o sininho também quando você se inscrever no canal, para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E também tem um espaço aqui aberto nas caixas de comentário aí para você conversar com a gente, ver o que você está achando dos nossos vídeos, qual que é a sua opinião sobre plugin e mixing, porque a galera, quando você vem aqui e escreve alguma coisa, você pode estar ajudando outros desenvolvedores com XJS a poder expandir os seus conhecimentos. Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Muito obrigado de verdade. Então, agora estou de volta aqui no canal. A gente vive indo e parando aqui, mas também passei por um período difícil aí, uma série de coisas aqui, trabalhos, né? Trabalhando muito, peguei Covid, enfim, mas estou me recuperando. E é isso daí. Então eu queria agradecer de verdade todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Muito obrigado e tchau!